Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos preencher a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente venha cada dia mais estar firmados, com entendimento, conhecendo a verdade e estando na verdade, amém? Para não ser levado pelo engano. Gente, hoje eu quero falar de algo agora, né? Que eu já falei muito de altos assuntos hoje. Estou sempre pregando todo dia, o dia todo. Em casa, no trabalho, no carro, na rua, onde for. Mas eu quero agora trazer uma orientação para vocês, informar, levar o conhecimento da verdade para vocês, dentro de um assunto que é muito pouco explorado. É muito pouco levado para o povo, para instruir, para preparar o cristão, para não ser levado pelo engano. Eu quero levar aqui uma orientação para vocês sobre a atuação do diabo após o arrebatamento da igreja. Isso não tem nada a ver com a gente, que a gente não vai estar aqui, né? A gente que somos membros que formam a igreja, que estamos em Cristo. A igreja de Deus, quando eu falo de pessoas. Não estou falando de um grupo de pessoas dentro da igreja. Eu estou falando de pessoas que estão em Cristo, amém? Que são igreja. Então, quando essa igreja, essas pessoas forem tiradas deste mundo, aí vai ter uma atuação do diabo na terra, como nunca se ouviu antes. O diabo vai ter permissão de Deus para agir, para operar toda a sua maldade, engano, mentira, malícia na humanidade, como nunca ele agiu. O diabo hoje tem um limite. Ele está agindo, mas dentro de um limite que Deus dá a ele. Ele hoje, para fazer qualquer coisa, tem que ter a permissão de Deus. Está entendendo? O diabo, ele não é senhor. Está entendendo? O diabo tem alguém que está acima dele, que é maior que ele, que é o Criador, o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Como é bom saber disso. É por isso que eu confio e descanso, porque eu sei que esse Deus que eu creio, que você crê, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é soberano. Todos estão submissos a Ele. Além dele não tem ninguém. Ele é o soberano, Ele é onipotente. Ele é o onipresente, Ele é onisciente, Ele é o todo-poderoso. Por quê? Porque além dele não tem ninguém. Ele não pede permissão a ninguém para agir. Agora todos, no céu, na terra, debaixo da terra, estão sob a autoridade e soberania dele. Oh, glória! Como é bom conhecer o Deus que nós servimos, né? Por isso que a gente tem que descansar, meu irmão. Por isso que Davi disse, por que te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera, pois, no Senhor, descansa em Deus. Por isso que o salmista vai dizer assim, ainda que um exército me cerque, mal nenhum temerei. Por que eu não vou temer? Porque eu sei que quem está comigo é poderoso. Aleluia, glória. Você tem que ter essa convicção, essa fé no seu interior. Não é uma fé intelectual, não. Não é uma fé de vida religiosa, não. É uma fé no entendimento verdadeiro de Deus. Quem é Ele? E por que eu tenho que ter segurança, confiar, descansar? Porque Ele é Deus. Quando fala-se de Deus, está falando daquele que é o supremo, soberano, eterno. Esse é o único e verdadeiro Deus. Esse ser glorioso que o homem nunca viu, que Ele é Espírito, que Ele se revelou para nós, nos fez conhecê-lo através da sua encarnação na pessoa gloriosa, bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Oh, glória! Então descansa, irmão, porque tudo está no controle dele. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, temos que tomar as decisões, temos que fazer escolhas dentro da direção desse Deus, porque senão, a gente se ferra.
a gente se perde, a gente é destruído, se a gente não se submeter a Ele, viu? Andando na direção dEle, sendo guiado por Ele. Aonde? Agora eu faço uma pergunta. Como eu posso ser guiado por Deus? Aonde eu posso estar aprendendo de Deus? Como eu posso buscar a Deus? Como eu posso conhecer a Deus e a direção dele? Como é que eu vou seguir uma direção se eu não sei? Como é que eu vou me alegrar e confiar em uma pessoa que eu não conheço? Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nós precisamos andar no sentido da sua direção, guiado por Ele, na doutrina dele. Por isso que nós temos que ser prudentes, para cuidar de nós e da doutrina, para que nos mantenhamos no caminho da salvação, na direção desse Deus, guardado e estando seguro nele. Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, meu irmão. O salmista Davi vai dizer: o Senhor é meu escudo e a minha fortaleza. Ainda que o mar se levante, as ondas queiram me submergir, ainda que tudo esteja contrário na minha vida, eu sei que Deus está no controle, acima de qualquer situação, porque Ele é soberano. E se alguma coisa está acontecendo comigo e Deus está permitindo, tem um propósito. Eu tenho que descansar no Senhor, pedir a sua graça para prosseguir diante da circunstância, dos obstáculos, da situação, diante da dor, da dificuldade, da escassez, diante da doença, da perseguição, até mediante a morte. Eu tenho que permanecer fiel e confiando no meu Deus, porque nem a morte me tira a vitória que Ele já me concedeu. Porque Ele se fez homem para vencer a morte, para me tornar mais que vencedor. Amém? Então vamos lá. Se eu for entrar aqui, eu vou, já deixo o assunto que eu iniciei aqui, que ia falar, já esqueço. Porque é muito bom ensinar a palavra de Deus. Maravilhoso é aprender de Deus, é conhecer de Deus e passar isso de graça. Eu não quero agenda, eu não cobro para pregar. Eu não cobro para fazer nenhuma palestra com o ensino da palavra. Porque Ele me deu de graça essa sabedoria para pregar. Eu vou levar de graça. Amém? Então, como eu estava dizendo, vamos lá. O diabo ainda não está atuando como ele quer, porque Deus ainda está colocando nele limite. Mas a partir do momento que a igreja sair daqui, deste mundo, a igreja que eu falo, pessoas convertidas a Cristo, que se arrependeram, verdadeiramente reconhecendo sua miséria, e se voltaram para Jesus, confiando que Ele pode nos salvar. Essas pessoas que estão aí nele, que estão perseverando, que estão santificadas para a reconciliação e a vida com Deus, que é a comunhão, essas pessoas é que são membros que formam a igreja. E essas pessoas estão em todos os lugares onde a gente nem imagina que tem. Tem membro do corpo de Cristo. Porque a ideia da religião é que a igreja de Deus é aquele povo que está dentro daquela igreja. Está errado isso. Cuidado, sai desse entendimento. Vamos lá. Então, quando esse povo, a igreja de Deus, que são pessoas, os que são santificados por Cristo, quando esse povo, vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, vai aprender isso lá. A igreja de Deus são os santificados em Cristo. Pessoas que receberam a santificação para receber o perdão e estar em comunhão com Deus por meio de Jesus. Os que se converteram a Cristo, que é a igreja de Jesus. Amém? Vamos lá. Quando esse povo, igreja, sair daqui, aí Deus vai permitir. Vai ser o tempo em que as trevas vão reinar no absoluto. Está entendendo isso? Vai ser o tempo do reino das trevas de uma forma como nunca
houve desde que Deus criou o mundo. É por isso que uma aflição tão grande vai acontecer na face da terra, como está revelado, aonde os homens vão procurar a morte e a morte não vão encontrar, porque vai ser um desespero tão grande e vão querer morrer diante do sofrimento, da perturbação, da tribulação. Esse será um tempo de grandes trevas, densas trevas sobre a terra, aonde a luz já foi tirada, aonde agora passa a abrangência da ação de Satanás sobre a terra. O reino das trevas vai reinar dentro de uma forma abrangente. Hoje, o diabo ainda não age dentro de uma forma abrangente, porque ainda há luz na terra, que é a igreja. Jesus disse que nós somos luz. Nós, igreja, pessoas, somos a luz da terra. Por isso que Deus ainda preserva essa terra, porque é a sal e a luz. Nós, igreja, pessoas convertidas a Cristo, não a instituição religiosa de homem. Então, por isso que Deus ainda não permite a atuação de Satanás, preservando o seu povo. Preservando o seu povo. Por isso que Deus disse a Abraão, Abraão, se tiver um justo, eu não destruirei a terra. Essa cidade. E Abraão intercedeu por Ló. E Deus não destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra enquanto Ló não saiu da cidade. Você sabe o que quer dizer isso? Ai deste mundo. Ai da terra. Alegrai-vos, ó céu. É o que está escrito lá em Apocalipse. Ai, ai dos que habitam na terra. Porque agora o diabo vai ter a liberdade de agir de uma forma abrangente, onde Deus vai permitir para aqueles que não creram na verdade, enquanto tiveram tempo para se salvar. Então, quando a igreja sair da terra, Jesus vier buscar, aí o diabo vai ter uma atuação abrangente. Hoje ainda ele não tem. Vamos ler um texto aqui, 2 textos da palavra de Deus, para a gente estar sempre balizado, até porque as minhas ministrações são principiadas na palavra. Eu não falo nada daquilo que eu acho. Sempre eu estou me baseando no firme fundamento que é a palavra. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 2. Olha o que diz o versículo 7 ao 10. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Isso é a igreja, onde o Espírito Santo está guardando. Então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Isso vai ser na segunda vinda de Jesus à terra, para livrar Israel. E diz assim, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Cuja vinda é essa? Segundo a eficácia de Satanás, que com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, isso aqui vai acontecer após o arrebatamento. A manifestação do anticristo, a atuação do reino das trevas, enganando o mundo inteiro, a grande situação de angústia, perturbação, sofrimento que a terra vai passar, agida pela atuação de seres malignos que estão preparados para tal ocasião, que Deus vai permitir. O texto está dizendo que Deus vai permitir a operação do erro. Deus vai permitir. Isso fala de uma operação abrangente quando a igreja sair daqui. O diabo ele vai agir de uma forma que nunca agiu. Vai ter tantos efeitos sobre, vai ter tanta ação espiritual, tanta manifestação das trevas. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui. Hoje, se você analisar, o diabo tem agido de uma forma, o sobrenatural, de uma forma espiritual. É muita situação acontecendo sobrenatural. Se você... Eu nunca fui, mas quem foi na África, e a gente tem vídeos aqui, porque hoje a gente acompanha tudo que acontece no mundo pela internet. Isso é maravilhoso. Eu tenho visto muitos vídeos aqui na internet
de atuação espiritual demoníaca. Lá na África, naqueles cultos onde invocam as entidades, naqueles cultos de feitiçaria, nos rituais de feitiçaria, lá na África. Aqui no Brasil também acontece, mas a atuação espiritual na África, ela é mais forte. Por quê? Porque lá as pessoas se entregam mais para viver os rituais de feitiçaria, a obra do diabo. Isso é obra do diabo. Não é, mas é obra boa, é magia do bem nada, irmão. Do bem é Cristo, do bem é o Espírito Santo. Fora disso, todo espírito é maldito. Não tem espírito do bem, não tem entidade do bem, não tem orixá, não tem guia, mestre, ou Jesus pelo Espírito Santo, ou o diabo pelos espíritos de demônios. Amém? Então lá na África, há uma atuação muito forte de espíritos operando através dos homens. Aquele ritual de feitiçaria, pessoas ficam flutuando, pessoas, né, acontecendo cada efeito que você olha assim, misericórdia. Deus permite, porque os seres espirituais ele têm poder de atuação na vida terrena do homem, na vida humana. Eles operam sobrenatural aqui. E Deus permite. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essas manifestações espirituais, com essas visões, com essas coisas. Cuidado com essas curas, com esse cuidado. Então, não é só na África, não. Eu tenho visto muitos vídeos aqui da Índia, do Japão, da China. São cada rituais, são cada tipo de cultos, cada trabalho de feitiçaria que nos países do Oriente, não é? Oriente, né? Os países asiáticos lá. Principalmente na Ásia. Eu tenho visto alguns vídeos aqui, lá na Índia. Meus irmãos, é cada ritual, as pessoas se rolando no chão, as pessoas endemoniadas, as pessoas possessas, as pessoas criando coisas sobrenaturais. Tudo é atuação demoníaca, tá? Aqui no Brasil a gente tem esses candomblé de feitiçaria, macumba, isso é fraco demais. Isso é fraco. Lá na Índia, lá na África, é uma atuação muito mais forte de espíritos das trevas. Porque o Brasil ainda tem um grande povo. Não estou falando de igreja evangélica. Porque o sistema religioso evangélico é uma investida do diabo. Tem nada a ver. A igreja de Deus no Brasil tem sido muito atuante. A igreja de Deus que eu falo sou eu. É você que está combatendo o bom combate da fé, compromissado com o reino de Deus, pregando a verdade do evangelho. Porque a gente só vence o reino das trevas com a luz de Deus, que é a palavra. Não tem ritual, não tem movimento, não tem reteté, nem prá, nem pri, para combater o combate contra as trevas. A gente faz o bom combate contra o reino das trevas com a palavra de Deus, com a verdade do evangelho. Quem crê será salvo. Quem não crê está dando liberdade para o diabo operar na vida deles. Então no Brasil tem uma atuação, né, demoníaca, tem, mas não é tão forte como na Ásia, como na África, como na Índia, como no Japão. As oferendas para espíritos malignos, onde as pessoas fazem dizendo que é para morto. As oferendas para as entidades, os orixás. No Brasil também tem. Mas essa atuação não se compara com a atuação que o diabo vai ter quando a igreja de Cristo sair deste mundo. Meus irmãos, não te preocupa com o que vai acontecer com o anticristo, com grande tribulação, com isso, com aquilo. A igreja de Jesus, nós temos que estar priorizando, preocupados em estar pronto, porque a qualquer momento a gente é tirado desse mundo. E aí o anticristo, grande tribulação, isso não tem nada a ver para nós. Nós vamos receber o livramento do Senhor. Nós vamos estar na glória, nas bodas celestiais, na vida de glória com o Senhor, enquanto o mundo vai estar em ai dos que habitam na terra. Está entendendo? Porque a atuação do diabo vai ser muito forte. Como ainda não está sendo. O diabo já tem operado grandemente na vida humana? Tem. A gente tem visto aí o comportamento do ser humano.
o que o ser humano tem feito são coisas que nos traz espanto de ver o comportamento humano terrível. Não adianta a psiquiatria, a psicanalogia, né? Os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, eles não vão encontrar resposta. Eles não vão trazer solução para esse problema. Esse problema é espiritual. Só Jesus Cristo é quem tem o poder para neutralizar a força do maligno. Só Jesus Cristo é quem tem a autoridade para desfazer as obras das trevas, as obras do diabo. Só Jesus Cristo. E isso só acontece na vida daqueles que se entregam a Ele. Ele nos livra do maligno. Ele nos tira do poder de Satanás. Ele quebra as algemas do diabo. Ele tira de nós a cegueira espiritual que o diabo coloca. Só Jesus Cristo é quem tem poder para destruir e desfazer as obras do diabo na vida humana. Não adianta a psicologia, psicanalista, psiquiatria, psicólogo, não adianta. Esses profissionais que estudam o comportamento humano. Porque o problema da humanidade é espiritual, irmão. O problema da humanidade é espiritual. Só Jesus Cristo é quem pode resolver o teu problema, ser humano. Porque o mundo já no maligno. Você tem que se converter a Cristo para sair do reino das trevas, para poder ter a libertação e ter a promessa do livramento para a eternidade com Deus e não sofrer o que o mundo vai sofrer quando a igreja sair daqui. Nós, pessoas convertidas a Cristo. A atuação do diabo vai ser muito forte. Ainda, o diabo está agindo dentro de um limite que Deus está dando. Mas Deus vai dar a ele a liberdade. A palavra de Deus vai dizer que nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que Deus vai permitir a operação do erro. Ora, e o diabo já não está operando no erro? Mas o texto aqui está se referindo a uma permissão mais abrangente para o diabo agir conforme ele nunca agiu. E para que isso? Para que todos aqueles que creram nele, não aproveitaram o tempo para crer no Senhor, seja condenado. É o que o texto está dizendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Porque Deus permitirá a operação do erro, para que creiam nele todos aqueles que não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer no erro, na iniquidade. Não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso que serão condenados. Está entendendo isso? Rapaz, é muito difícil você ter uma instrução dessa, porque você está vivendo um movimento vã dentro de igreja. Seja prudente. Vá buscar a palavra onde tem ela. Vá buscar ser instruído com a palavra por homens que estão instruindo a verdade, por homens que estão compromissados com o evangelho. Saia desses agrupamentos, dessas aglomerações, dessas congregações que não tem nada para te edificar, não está te levando o crescimento nem o conhecimento de Deus, com esses movimentos, com esses rituais, com essas doutrinas de obrigações, com essas doutrinas de sermão moral, de usos e costumes, de obrigação de igreja. Vá para um lugar para você aprender de Cristo, a verdade do evangelho, para você ser instruído dentro de uma direção que lhe dê crescimento, que você cresça aqui, ó, no conhecimento de Deus. Aqui você tem instrução. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aonde esses homens, falso profeta, a besta, o governante mundial, o falso profeta, um líder mundial religioso, um profeta que vai estar auxiliando o anticristo. Através do anticristo vai ser feito muitos prodígios e sinais para enganar a humanidade. A igreja não estará mais aqui.
Porque a igreja é a luz. As trevas não podem agir enquanto a luz está aqui. Olha o que acontece quando se tira a luz. Olha o que acontece quando tem luz. O mundo está assim ainda porque a luz está aqui, que somos nós, a igreja de Cristo. Mas quando Jesus vier para nos levar, o mundo vai ficar assim, ó. E eu falo no sentido da operação do diabo na vida humana. Eu queria só deixar essa observação, essa instrução, convidar você a refletir, para você entender a importância de crermos em Jesus. Nós precisamos entender o valor do sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, por todos nós seres humanos. Nós temos que entender qual o objetivo, a importância, a maior necessidade que nós temos de crer em Jesus, para ser livre, primeiramente, da ira de Deus, do juízo eterno, da condenação que já está sobre a humanidade. O homem só pode ser livre dessa condenação crendo em Jesus, mantendo-se firme nele até o fim, enquanto aqui estivermos vivendo nesse corpo, nesta vida temporal. Devemos viver por fé, e esta fé é guardando e praticando, seguindo a direção de Cristo, sua doutrina, o Evangelho. O fim só chega para nós, a igreja, quando a gente partir daqui com a morte física ou com o arrebatamento. Mas enquanto não chegar nenhum desses dois acontecimentos, persevere, combata o bom combate da fé, até chegar ao fim. Não abra mão, seja prudente, persevere na fé, para não apostatar dela. O diabo quer nos tirar o entendimento da fé, a direção, no sentido da direção de Deus por fé, pela palavra dele. É isso que o diabo quer tirar de nós, porque só assim ele nos consegue desviar de Deus. Mas o apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, a nossa salvação eterna, o livramento da condenação, para que a nossa alma não siga o juízo depois da morte. Nós temos que combater o bom combate da fé, perseverar firme no Senhor até o fim. Amém, meus irmãos? Porque nós vamos ser livres desse grande e terrível acontecimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.